Número O segredo sombrio das mulheres que liam, uma história de fogo e silêncio. Imagine isto. Uma manhã fria de 1320, no interior da França. O sol mal despontou, e passos pesados ecoam por uma pequena aldeia. Homens armados com os símbolos da igreja arrombam a porta de uma casa humilde. Lá dentro encontram-na. Marie, agarrando um pequeno livro contra o peito, como uma mãe abraça um filho moribundo. Mas não é um livro qualquer, é uma Bíblia em vernáculo, traduzida para a língua comum. Na Europa medieval, uma mulher com tal conhecimento não cometia apenas um crime, era um ato de rebelião contra o próprio Deus. O que aconteceu a seguir vai abalar você até o âmago. Os gritos de Marie rasgam o ar matinal enquanto os homens arrancam o livro de suas mãos. Mas isso é apenas o começo do seu pesadelo. Na Europa medieval, mulheres apanhadas a ler não recebiam uma simples repreensão. Enfrentavam punições tão brutais, tão calculadas em sua crueldade, que fariam até o criminoso mais endurecido tremer de horror. Os séculos podiam ser 1250, 1350 ou 1450, não importava. Através de séculos e fronteiras a mensagem era clara. O conhecimento era poder, e o poder nas mãos das mulheres era a maior ameaça que o mundo medieval já conhecera. Você está prestes a descobrir como uma civilização inteira transformou o simples ato de ler em um crime punível com a morte, e os métodos hediondos que usaram para garantir que as mulheres nunca mais ousassem buscar conhecimento. Um mundo onde o conhecimento era poder e o poder era proibido. Para entender o horror total que se abateu sobre mulheres como Marie, precisamos mergulhar na mente da sociedade medieval. Um mundo onde cada aspecto da existência humana era controlado por duas forças interligadas, a igreja e o sistema feudal. Não era apenas devoção religiosa ou costume social. Era opressão sistemática disfarçada de vontade divina. Na Europa medieval, a alfabetização não era apenas educação, era a chave para o próprio poder. Aqueles que sabiam ler controlavam as leis, as escrituras, a própria interpretação da vontade de Deus na terra. A igreja sabia disso melhor do que ninguém. Sabiam que o conhecimento era a arma mais perigosa existente e o guardavam com mais ciúme do que qualquer tesouro. As mulheres, segundo a lei e a doutrina religiosa medieval, nem sequer eram consideradas plenamente humanas no sentido moderno. Eram propriedade, primeiro de seus pais, depois de seus maridos e sempre da igreja. O conceito legal de femme covert significava que as mulheres não tinham existência legal independente, não podiam possuir bens, fazer contratos, e certamente não podiam questionar a palavra dos homens que alegavam falar por Deus. Mas é aqui que a coisa se torna verdadeiramente sinistra. Durante os séculos XII e XIII, movimentos heréticos começaram a se espalhar pela Europa. Movimentos que ousavam sugerir que os indivíduos podiam ter uma relação direta com Deus, sem a mediação de padres corruptos. Surpreendentemente, as mulheres aderiram a esses movimentos em números sem precedentes. Encontraram nesses caminhos espirituais alternativos algo que a igreja lhes negara: agência, propósito e, sim, conhecimento. A resposta da igreja foi rápida e brutal. O Papa Gregório IX estabeleceu a Inquisição Papal em 1231, projetada especificamente para erradicar a heresia. Mas o que eles realmente temiam não eram apenas as crenças heréticas. Era a independência que vinha com a alfabetização. Uma mulher que sabia ler podia interpretar as escrituras por si mesma, podia questionar a autoridade, podia pensar, e mulheres pensantes, como toda a autoridade medieval sabia, eram as criaturas mais perigosas da terra. Quando os livros se tornaram armas contra Deus, a descoberta de uma mulher alfabetizada era tratada como a descoberta de um ninho de víboras. Os inquisidores desenvolveram redes sofisticadas de informantes. Vizinhos, servos, até mesmo familiares eram encorajados a denunciar comportamentos suspeitos. Mas o que exatamente constituía um comportamento suspeito para uma mulher medieval?
Os sinais eram arrepiantes em sua banalidade. Uma mulher que passava muito tempo sozinha. Uma mulher que fazia muitas perguntas durante os sermões. Uma mulher que recitava orações com perfeição demais, sugerindo que as havia lido, em vez de simplesmente memorizado pela repetição. Até a posse de uma única página de texto podia selar o destino de uma mulher. Os tipos de livros que provocavam as respostas mais violentas revelam a profundidade da paranoia da igreja. Bíblias em vernáculo, escrituras traduzidas para línguas locais em vez de latim, eram consideradas as mais perigosas. Por quê? Porque permitiam que pessoas comuns lessem a palavra de Deus sem a interpretação sacerdotal. Textos médicos escritos por curandeiras também eram temidos, pois representavam conhecimento que desafiava médicos homens e sugeria que as mulheres podiam entender assuntos complexos. Mas talvez o mais aterrador de tudo fossem os escritos místicos de mulheres como Marguerite Poré, cujo livro, O Espelho das Almas Simples, foi considerado tão perigoso que ela foi queimada na fogueira em 1310 e seu livro ordenado destruído onde quer que fosse encontrado. Esses textos sugeriam que as mulheres podiam alcançar a união espiritual direta com Deus, um conceito que ameaçava a própria fundação da autoridade clerical. A estrutura legal em torno desses crimes era deliberadamente vaga e abrangente. O Manual da Inquisição, o Maleus Maleficarum, identificava especificamente a alfabetização em mulheres como um sinal de potencial bruxaria. O raciocínio era tão distorcido quanto eficaz. Se uma mulher sabia ler, ela poderia estar lendo textos proibidos. Se estivesse lendo textos proibidos, provavelmente praticava heresia. Se praticava heresia, era provável que fosse uma bruxa. O significado simbólico atribuído aos livros nas mãos das mulheres era talvez ainda mais prejudicial do que as consequências legais. Livros representavam rebelião, independência e a ideia perigosa de que as mulheres poderiam ser capazes de pensamento independente em uma sociedade construída sobre a subjugação absoluta de metade de sua população. Tais ideias não eram apenas ameaçadoras, eram ameaças existenciais a toda a ordem social. Despojada de dignidade, o teatro da vergonha. As punições não começavam com violência física, mas com algo muito mais insidioso: a destruição sistemática da identidade e dignidade de uma mulher. A mente medieval entendia que a verdadeira punição não era apenas infligir dor, era quebrar o espírito tão completamente que a vítima nunca mais ousasse transgredir. O processo geralmente começava com confissão pública forçada. Imagine ser arrastada para a praça da cidade, onde todos que você conhece, seus vizinhos, seus amigos, seus próprios filhos, foram comandados a assistir. Você é forçada a ficar diante de toda a comunidade e declarar que pecou contra Deus ao buscar conhecimento. Você deve admitir que seu desejo de ler nasceu do orgulho, da vaidade e da corrupção espiritual. Mas isso era apenas o começo. As cerimônias de corte de cabelo que se seguiram foram projetadas para despojar não apenas a beleza física, mas a própria identidade feminina. Na cultura medieval, o cabelo de uma mulher era considerado sua glória coroada, um símbolo de sua feminilidade e pureza espiritual. O ato de cortá-lo, muitas vezes feito com ferramentas deliberadamente grosseiras, que deixavam feridas sangrentas no couro cabeludo, era tanto prático quanto simbólico. Marcava a mulher como caída, como espiritualmente contaminada. A chicotada pública que se seguia era coreografada como um ritual religioso. A mulher era despojada até a cintura e amarrada a um poste no centro da cidade. O executor, muitas vezes um clérigo local, lia em voz alta as escrituras sobre o lugar adequado das mulheres, enquanto desferia cada golpe. A multidão era encorajada a participar, atirando não apenas insultos, mas também pedras, comida estragada e dejetos humanos. Talvez o mais cruel de tudo, os próprios livros tornaram-se instrumentos de tortura.
As mulheres eram forçadas a assistir enquanto seus preciosos textos eram queimados diante de seus olhos, muitas vezes enquanto ainda estavam sendo açoitadas. A mensagem era clara. É isto que acontece ao conhecimento nas mãos das mulheres. É isto que acontece quando você ousa pensar. O pelourinho e as algemas adicionavam outra camada de humilhação. As mulheres eram trancadas nesses dispositivos por dias, às vezes semanas, expostas ao clima, ao abuso e à zombaria constante dos transeuntes. Placas eram colocadas em seus pescoços, descrevendo seus crimes, garantindo que todos que as vissem entendessem o preço da alfabetização feminina. Mas a guerra psicológica não terminava com a punição formal. As comunidades eram instruídas a chunar completamente essas mulheres. Antigos amigos atravessavam a rua para evitá-las. Comerciantes se recusavam a atendê-las. Até mesmo familiares eram pressionados a deserdá-las completamente. A mensagem era clara. A alfabetização em mulheres não era apenas um crime contra Deus. Era um crime contra todo o tecido social. Quando as chamas consumiam livros e corpos, para aquelas mulheres que se recusavam a se arrepender, ou que eram pegas lendo novamente após sua punição inicial, as consequências escalavam para níveis de brutalidade que desafiam a compreensão. O sistema de justiça medieval operava sob o princípio da escalada. Cada ofensa subsequente exigia uma punição cada vez mais severa, culminando na pena final, a morte pelo fogo. A queima de mulheres alfabetizadas atingiu seu pico durante os julgamentos de bruxas dos séculos XIV e XV, mas a prática começou muito antes. O processo foi deliberadamente projetado para maximizar tanto a agonia física quanto o significado simbólico. A mulher condenada era amarrada a uma estaca cercada por feixes de lenha. Mas aqui está o detalhe que o torna ainda mais horripilante. Os livros que a haviam corrompido eram usados como lenha. Relatos contemporâneos de cronistas como Johannes Nieder descrevem cenas que assombram o registro histórico. Mulheres como Marguerite Poré enfrentaram suas mortes com o que os observadores descreveram como calma antinatural, continuando a rezar em vernáculo, mesmo enquanto as chamas consumiam seus corpos. Tal comportamento apenas confirmava na mente medieval que a alfabetização havia de fato corrompido suas almas tão profundamente que nem mesmo a perspectiva do julgamento divino poderia abalar sua rebelião. Mas a queima não era a única forma de execução. Em regiões onde a água era mais acessível do que a lenha, mulheres suspeitas de serem alfabetizadas enfrentavam a morte por afogamento, no que era eufemisticamente chamado de prova da água. A vítima era amarrada e jogada em águas profundas. Se flutuasse, provava sua culpa. Forças sobrenaturais a mantinham viva, e ela seria recuperada e queimada. Se afundasse e morresse, era póstumamente declarada inocente, um consolo que seu cadáver mal podia apreciar. A marcação a ferro e a mutilação serviam como marcadores permanentes para aquelas sortudas, o suficiente para sobreviver. Ferros quentes em forma de livros ou cruzes eram pressionados em suas testas, bochechas ou mãos, garantindo que o crime da mulher fosse visível pelo resto de sua vida. Algumas regiões preferiam cortar dedos, os mesmos dígitos que haviam ousado virar páginas proibidas. A separação de mulheres alfabetizadas de seus filhos representava talvez a punição mais cruel de todas. Mães que haviam ensinado suas filhas a ler enfrentavam não apenas sua própria perseguição, mas o horror de ver seus filhos levados, muitas vezes para serem criados pela igreja, em completa ignorância. A mensagem era geracional. A alfabetização em mulheres era tão perigosa que ameaçava não apenas o indivíduo, mas toda a sua linhagem familiar. Registros históricos dos arquivos da Inquisição revelam a natureza sistemática dessas punições. O Liber Sententiarum Ons de Toulouse documenta mais de 600 casos de mulheres punidas por crimes relacionados à alfabetização, entre 1307 e 1323.
A natureza clínica desses registros, anotando punições tão casualmente quanto um comerciante registraria seu inventário, revela a eficiência burocrática com que a sociedade medieval destruiu mulheres que ousaram questionar. Quão maligno se disfarçou de vontade divina. O aspecto mais arrepiante das punições medievais para mulheres alfabetizadas não era sua brutalidade, era como elas eram completamente justificadas pela doutrina religiosa. A Igreja não se via como opressora de mulheres, acreditava genuinamente que estava salvando suas almas da danação eterna. O raciocínio teológico baseava-se em uma interpretação cuidadosamente construída das escrituras cristãs, particularmente os escritos de São Paulo, que declarou que as mulheres deveriam aprender em silêncio, com total submissão, e não deveriam ensinar ou ter autoridade sobre um homem. Teólogos medievais como Tomás de Aquino expandiram isso em uma teoria abrangente da inferioridade intelectual feminina, argumentando que as mentes das mulheres eram naturalmente mais fracas e mais suscetíveis à decepção de Satanás. Isso não era mera misoginia disfarçada de religião, era um sistema teológico sofisticado que apresentava a opressão das mulheres como um mandato divino. O conceito de mulheres in ecclesia, mulheres calai-vos na igreja, foi estendido a todas as áreas da vida. Uma mulher que sabia ler estava, por definição, recusando-se a permanecer em silêncio. Ela estava violando a ordem natural de Deus. O papel do clero masculino na manutenção desse sistema era crucial. Os padres eram treinados para identificar sinais de alfabetização feminina e eram considerados espiritualmente obrigados a denunciá-los. O confessionário tornou-se uma armadilha. Mulheres que mencionavam a leitura durante a confissão se viam investigadas. Até mesmo padres que mostravam simpatia por mulheres alfabetizadas podiam enfrentar punições por falharem em seu dever de manter a ordem espiritual adequada. O impacto psicológico nas mulheres sobreviventes era exatamente o que o sistema pretendia: submissão intelectual completa. Gerações de mulheres aprenderam a temer o próprio conhecimento, a associar curiosidade a pecado e aprendizado a perigo. As poucas que conseguiam ler aprenderam a escondê-lo tão completamente que levavam sua alfabetização para o túmulo, nunca a transmitindo às suas filhas. Talvez o mais trágico seja que muitas mulheres internalizaram completamente essas crenças. Elas genuinamente passaram a acreditar que seu desejo de ler era pecaminoso, que sua curiosidade era uma manifestação de corrupção espiritual. O sistema não apenas punia a alfabetização, ele treinava as mulheres a se punirem por sequer quererem aprender. O preço do progresso. O que perdemos na escuridão. A perseguição sistemática de mulheres alfabetizadas na Europa medieval representa uma das campanhas de supressão intelectual mais bem-sucedidas da história. Por mais de 3 séculos, um gênero inteiro foi efetivamente impedido de participar do mundo das ideias, e as consequências reverberaram pela história. O resultado imediato foi a eliminação quase completa das vozes femininas da vida intelectual medieval. Onde períodos anteriores haviam produzido estudiosas, místicas e escritoras femininas, o período medieval tardio viu seus números caírem para quase zero. As poucas mulheres que conseguiram escrever durante esse período o fizeram em segredo, muitas vezes publicando anonimamente ou sob pseudônimos masculinos. Mas a tragédia mais profunda reside no que nunca saberemos que foi perdido. Quantas potenciais cientistas, filósofas, artistas e inovadoras foram silenciadas antes que pudessem contribuir para o conhecimento humano? Quantos avanços médicos foram impedidos porque curandeiras foram proibidas de documentar seu conhecimento? Quantas obras-primas literárias nunca foram escritas porque suas potenciais autoras foram ensinadas que pensar era pecado? As cicatrizes psicológicas duraram gerações. Mesmo quando o Renascimento começou a romper as restrições medievais ao aprendizado, as mulheres permaneceram em grande parte excluídas da vida intelectual. O medo que havia sido tão cuidadosamente cultivado durante o período medieval
tornou-se autopetrificante, transmitido de mãe para filha como um mecanismo de sobrevivência. No entanto, talvez o mais notável seja que a supressão completa nunca foi totalmente completa. Escondidas em bibliotecas de conventos, disfarçadas em textos de gestão doméstica, codificadas em poesia religiosa, as mulheres encontraram maneiras de preservar e transmitir conhecimento. A própria brutalidade das punições que enfrentaram serve como testemunho do poder do desejo humano de aprender e crescer. Hoje, enquanto debatemos o acesso à educação em todo o mundo, a perseguição medieval de mulheres alfabetizadas nos lembra que o direito de ler, de aprender, de pensar independentemente nunca é verdadeiramente seguro. Deve ser defendido constantemente porque sempre haverá aqueles que entendem que o conhecimento é poder e que temem o que acontece quando esse poder é compartilhado igualmente. As mulheres que morreram pelo crime de ler nos deixaram mais do que apenas um conto de advertência. Elas nos deixaram um desafio. Nunca mais permitir que o medo, a superstição ou o desejo de controle triunfem sobre o direito humano ao conhecimento. Qual dessas punições medievais chocou você mais? E mais importante, quais paralelos você vê entre as restrições medievais à alfabetização feminina e as tentativas modernas de controlar o acesso à informação e à educação? Compartilhe seus pensamentos abaixo, porque a conversa sobre quem tem permissão para aprender e quem decide o que é conhecimento perigoso está longe de terminar. Gilnadu, O Segredo Sombrio das Mulheres. Kilian, uma história de fogo e silêncio. Imagine isto. Uma manhã fria de 1320 no interior da França. O sol mal despontou e passos pesados ecoam por uma pequena aldeia. Homens armados com os símbolos da igreja arrombam a porta de uma casa humilde. Lá dentro encontram-na Marie, agarrando um pequeno livro contra o peito como uma mãe abraça um filho moribundo. Mas não é um livro qualquer. É uma Bíblia em vernáculo, traduzida para a língua comum. Na Europa medieval, uma mulher com tal conhecimento não cometia apenas um crime. Era um ato de rebelião contra o próprio Deus. O que aconteceu a seguir vai abalar você até o âmago. Os gritos de Marie rasgam o ar matinal enquanto os homens arrancam o livro de suas mãos. Mas isso é apenas o começo do seu pesadelo. Na Europa medieval, mulheres apanhadas a ler não recebiam uma simples repreensão. Enfrentavam punições tão brutais, tão calculadas em sua crueldade, que fariam até o criminoso mais endurecido tremer de horror. Os séculos podiam ser 1250, 1350 ou 1450. Não importava. Através de séculos e fronteiras a mensagem era clara. O conhecimento era poder, e o poder nas mãos das mulheres era a maior ameaça que o mundo medieval já conhecera. Você está prestes a descobrir como uma civilização inteira transformou o simples ato de ler em um crime punível com a morte, e os métodos hediondos que usaram para garantir que as mulheres nunca mais ousassem buscar conhecimento. Um mundo onde o conhecimento era poder e o poder era proibido. Para entender o horror total que se abateu sobre mulheres como Marie, precisamos mergulhar na mente da sociedade medieval. Um mundo onde cada aspecto da existência humana era controlado por duas forças interligadas, a igreja e o sistema feudal. Não era apenas devoção religiosa ou costume social, era opressão sistemática disfarçada de vontade divina. Na Europa medieval, a alfabetização não era apenas educação, era a chave para o próprio poder. Aqueles que sabiam ler controlavam as leis, as escrituras, a própria interpretação da vontade de Deus na terra. A igreja sabia disso melhor do que ninguém. Sabiam que o conhecimento era a arma mais perigosa existente e o guardavam com mais ciúme do que qualquer tesouro. As mulheres, segundo a lei e a doutrina religiosa medieval, nem sequer eram consideradas plenamente humanas no sentido moderno. Eram propriedade, primeiro de seus pais, depois de seus maridos e sempre da igreja. O conceito legal de femme couvert significava que as mulheres não tinham existência legal independente,
não podiam possuir bens, fazer contratos, e certamente não podiam questionar a palavra dos homens que alegavam falar por Deus. Mas é aqui que a coisa se torna verdadeiramente sinistra. Durante os séculos XII e XIII, movimentos heréticos começaram a se espalhar pela Europa. Movimentos que ousavam sugerir que os indivíduos podiam ter uma relação direta com Deus, sem a mediação de padres corruptos. Surpreendentemente, as mulheres aderiram a esses movimentos em números sem precedentes. Encontraram nesses caminhos espirituais alternativos algo que a Igreja lhes negara: agência, propósito e, sim, conhecimento. A resposta da Igreja foi rápida e brutal. O Papa Gregório IX estabeleceu a Inquisição Papal em 1231, projetada especificamente para erradicar a heresia. Mas o que eles realmente temiam não eram apenas as crenças heréticas, era a independência que vinha com a alfabetização. Uma mulher que sabia ler podia interpretar as escrituras por si mesma, podia questionar a autoridade, podia pensar, e mulheres pensantes, como toda a autoridade medieval sabia, eram as criaturas mais perigosas da terra. Quando os livros se tornaram armas contra Deus, a descoberta de uma mulher alfabetizada era tratada como a descoberta de um ninho de víboras. Os inquisidores desenvolveram redes sofisticadas de informantes. Vizinhos, servos, até mesmo familiares, eram encorajados a denunciar comportamentos suspeitos. Mas o que exatamente constituía um comportamento suspeito para uma mulher medieval? Os sinais eram arrepiantes em sua banalidade. Uma mulher que passava muito tempo sozinha. Uma mulher que fazia muitas perguntas durante os sermões. Uma mulher que recitava orações com perfeição demais, sugerindo que as havia lido, em vez de simplesmente memorizado pela repetição. Até a posse de uma única página de texto podia selar o destino de uma mulher. Os tipos de livros que provocavam as respostas mais violentas revelam a profundidade da paranoia da Igreja. Bíblias em vernáculo, escrituras traduzidas para línguas locais em vez de latim, eram consideradas as mais perigosas. Por quê? Porque permitiam que pessoas comuns lessem a palavra de Deus sem a interpretação sacerdotal. Textos médicos escritos por curandeiras também eram temidos, pois representavam conhecimento que desafiava médicos homens e sugeria que as mulheres podiam entender assuntos complexos. Mas talvez o mais aterrador de tudo fossem os escritos místicos de mulheres como Marguerite Poré, cujo livro, O Espelho das Almas Simples, foi considerado tão perigoso que ela foi queimada na fogueira em 1310, e seu livro ordenado destruído onde quer que fosse encontrado. Esses textos sugeriam que as mulheres podiam alcançar a união espiritual direta com Deus, um conceito que ameaçava a própria fundação da autoridade clerical. A estrutura legal em torno desses crimes era deliberadamente vaga e abrangente. O Manual da Inquisição, o Maleus Maleficarum, identificava especificamente a alfabetização em mulheres como um sinal de potencial bruxaria. O raciocínio era tão distorcido quanto eficaz. Se uma mulher sabia ler, ela poderia estar lendo textos proibidos. Se estivesse lendo textos proibidos, provavelmente praticava heresia. Se praticava heresia, era provável que fosse uma bruxa. O significado simbólico atribuído aos livros nas mãos das mulheres era talvez ainda mais prejudicial do que as consequências legais. Livros representavam rebelião, independência e a ideia perigosa de que as mulheres poderiam ser capazes de pensamento independente em uma sociedade construída sobre a subjugação absoluta de metade de sua população. Tais ideias não eram apenas ameaçadoras, eram ameaças existenciais a toda a ordem social. Despojada de dignidade, o teatro da vergonha. As punições não começavam com violência física, mas com algo muito mais insidioso: a destruição sistemática da identidade e dignidade de uma mulher. A mente medieval entendia que a verdadeira punição não era apenas infligir dor, era quebrar o espírito tão completamente que a vítima nunca mais ousasse transgredir.
O processo geralmente começava com confissão pública forçada. Imagine ser arrastada para a praça da cidade, onde todos que você conhece, seus vizinhos, seus amigos, seus próprios filhos, foram comandados a assistir. Você é forçada a ficar diante de toda a comunidade e declarar que pecou contra Deus ao buscar conhecimento. Você deve admitir que seu desejo de ler nasceu do orgulho, da vaidade e da corrupção espiritual, mas isso era apenas o começo. As cerimônias de corte de cabelo que se seguiram foram projetadas para despojar não apenas a beleza física, mas a própria identidade feminina. Na cultura medieval, o cabelo de uma mulher era considerado sua glória coroada, um símbolo de sua feminilidade e pureza espiritual. O ato de cortá-lo, muitas vezes feito com ferramentas deliberadamente grosseiras que deixavam feridas sangrentas no couro cabeludo, era tanto prático quanto simbólico. Marcava a mulher como caída, como espiritualmente contaminada. A chicotada pública que se seguia era coreografada como um ritual religioso. A mulher era despojada até a cintura e amarrada a um poste no centro da cidade. O executor, muitas vezes um clérigo local, lia em voz alta as escrituras sobre o lugar adequado das mulheres enquanto desferia cada golpe. A multidão era encorajada a participar, atirando não apenas insultos, mas também pedras, comida estragada e dejetos humanos. Talvez o mais cruel de tudo, os próprios livros tornaram-se instrumentos de tortura. As mulheres eram forçadas a assistir enquanto seus preciosos textos eram queimados diante de seus olhos, muitas vezes enquanto ainda estavam sendo açoitadas. A mensagem era clara. É isto que acontece ao conhecimento nas mãos das mulheres. É isto que acontece quando você ousa pensar. O pelourinho e as algemas adicionavam outra camada de humilhação. As mulheres eram trancadas nesses dispositivos por dias, às vezes semanas, expostas ao clima, ao abuso e à zombaria constante dos transeuntes. Placas eram colocadas em seus pescoços, descrevendo seus crimes, garantindo que todos que as vissem entendessem o preço da alfabetização feminina. Mas a guerra psicológica não terminava com a punição formal. As comunidades eram instruídas a chunar completamente essas mulheres. Antigos amigos atravessavam a rua para evitá-las. Comerciantes se recusavam a atendê-las. Até mesmo familiares eram pressionados a deserdá-las completamente. A mensagem era clara. A alfabetização em mulheres não era apenas um crime contra Deus, era um crime contra todo o tecido social. Quando as chamas consumiam livros e corpos, para aquelas mulheres que se recusavam a se arrepender ou que eram pegas lendo novamente após sua punição inicial, as consequências escalavam para níveis de brutalidade que desafiam a compreensão. O sistema de justiça medieval operava sob o princípio da escalada. Cada ofensa subsequente exigia uma punição cada vez mais severa, culminando na pena final, a morte pelo fogo. A queima de mulheres alfabetizadas atingiu seu pico durante os julgamentos de bruxas dos séculos XIV e XV, mas a prática começou muito antes. O processo foi deliberadamente projetado para maximizar tanto a agonia física quanto o significado simbólico. A mulher condenada era amarrada a uma estaca cercada por feixes de lenha, mas aqui está o detalhe que o torna ainda mais horripilante. Os livros que a haviam corrompido eram usados como lenha. Relatos contemporâneos de cronistas como Johannes Nieder descrevem cenas que assombram o registro histórico. Mulheres como Marguerite Porete enfrentaram suas mortes com o que os observadores descreveram como calma antinatural, continuando a rezar em vernáculo mesmo enquanto as chamas consumiam seus corpos. Tal comportamento apenas confirmava na mente medieval que a alfabetização havia de fato corrompido suas almas tão profundamente que nem mesmo a perspectiva do julgamento divino poderia abalar sua rebelião. Mas a queima não era a única forma de execução. Em regiões onde a água era mais acessível do que a lenha, mulheres suspeitas de serem alfabetizadas
enfrentavam a morte por afogamento, no que era eufemisticamente chamado de prova da água. A vítima era amarrada e jogada em águas profundas. Se flutuasse, provava sua culpa. Forças sobrenaturais a mantinham viva, e ela seria recuperada e queimada. Se afundasse e morresse, era póstumamente declarada inocente, um consolo que seu cadáver mal podia apreciar. A marcação a ferro e a mutilação serviam como marcadores permanentes para aquelas sortudas, o suficiente para sobreviver. Ferros quentes em forma de livros ou cruzes eram pressionados em suas testas, bochechas ou mãos, garantindo que o crime da mulher fosse visível pelo resto de sua vida. Algumas regiões preferiam cortar dedos, os mesmos dígitos que haviam ousado virar páginas proibidas. A separação de mulheres alfabetizadas de seus filhos representava talvez a punição mais cruel de todas. Mães que haviam ensinado suas filhas a ler enfrentavam não apenas sua própria perseguição, mas o horror de ver seus filhos levados, muitas vezes para serem criados pela igreja, em completa ignorância. A mensagem era geracional. A alfabetização em mulheres era tão perigosa que ameaçava não apenas o indivíduo, mas toda a sua linhagem familiar. Registros históricos dos arquivos da Inquisição revelam a natureza sistemática dessas punições. O Liber Sententiarum, de Toulouse, documenta mais de 600 casos de mulheres punidas por crimes relacionados à alfabetização entre 1307 e 1323. A natureza clínica desses registros, anotando punições tão casualmente quanto um comerciante registraria seu inventário, revela a eficiência burocrática com que a sociedade medieval destruiu mulheres que ousaram questionar. Quão maligno se disfarçou de vontade divina. O aspecto mais arrepiante das punições medievais para mulheres alfabetizadas não era sua brutalidade. Era como elas eram completamente justificadas pela doutrina religiosa. A Igreja não se via como opressora de mulheres, acreditava genuinamente que estava salvando suas almas da danação eterna. O raciocínio teológico baseava-se em uma interpretação cuidadosamente construída das escrituras cristãs, particularmente os escritos de São Paulo, que declarou que as mulheres deveriam aprender em silêncio, com total submissão, e não deveriam ensinar ou ter autoridade sobre um homem. Teólogos medievais como Tomás de Aquino expandiram isso em uma teoria abrangente da inferioridade intelectual feminina, argumentando que as mentes das mulheres eram naturalmente mais fracas e mais suscetíveis à decepção de Satanás. Isso não era mera misoginia disfarçada de religião, era um sistema teológico sofisticado que apresentava a opressão das mulheres como um mandato divino. O conceito de mulheres in ecclesia, mulheres calai-vos na igreja, foi estendido a todas as áreas da vida. Uma mulher que sabia ler estava, por definição, recusando-se a permanecer em silêncio. Ela estava violando a ordem natural de Deus. O papel do clero masculino na manutenção desse sistema era crucial. Os padres eram treinados para identificar sinais de alfabetização feminina e eram considerados espiritualmente obrigados a denunciá-los. O confessionário tornou-se uma armadilha. Mulheres que mencionavam a leitura durante a confissão se viam investigadas. Até mesmo padres que mostravam simpatia por mulheres alfabetizadas podiam enfrentar punições por falharem em seu dever de manter a ordem espiritual adequada. O impacto psicológico nas mulheres sobreviventes era exatamente o que o sistema pretendia: submissão intelectual completa. Gerações de mulheres aprenderam a temer o próprio conhecimento, a associar curiosidade a pecado e aprendizado a perigo. As poucas que conseguiam ler aprenderam a escondê-lo tão completamente que levavam sua alfabetização para o túmulo, nunca a transmitindo às suas filhas. Talvez o mais trágico seja que muitas mulheres internalizaram completamente essas crenças. Elas genuinamente passaram a acreditar que seu desejo de ler era pecaminoso, que sua curiosidade era uma manifestação de corrupção espiritual. O sistema não apenas punia a alfabetização,
Ele treinava as mulheres a se punirem por sequer quererem aprender. O preço do progresso. O que perdemos na escuridão. A perseguição sistemática de mulheres alfabetizadas na Europa medieval representa uma das campanhas de supressão intelectual mais bem-sucedidas da história. Por mais de 3 séculos, um gênero inteiro foi efetivamente impedido de participar do mundo das ideias, e as consequências reverberaram pela história. O resultado imediato foi a eliminação quase completa das vozes femininas da vida intelectual medieval. Onde períodos anteriores haviam produzido estudiosas, místicas e escritoras femininas, o período medieval tardio viu seus números caírem para quase zero. As poucas mulheres que conseguiram escrever durante esse período o fizeram em segredo, muitas vezes publicando anonimamente ou sob pseudônimos masculinos. Mas a tragédia mais profunda reside no que nunca saberemos que foi perdido. Quantas potenciais cientistas, filósofas, artistas e inovadoras foram silenciadas antes que pudessem contribuir para o conhecimento humano? Quantos avanços médicos foram impedidos porque curandeiras foram proibidas de documentar seu conhecimento? Quantas obras-primas literárias nunca foram escritas porque suas potenciais autoras foram ensinadas que pensar era pecado? As cicatrizes psicológicas duraram gerações. Mesmo quando o Renascimento começou a romper as restrições medievais ao aprendizado, as mulheres permaneceram em grande parte excluídas da vida intelectual. O medo que havia sido tão cuidadosamente cultivado durante o período medieval tornou-se autopetrificante, transmitido de mãe para filha como um mecanismo de sobrevivência. No entanto, talvez o mais notável seja que a supressão completa nunca foi totalmente completa. Escondidas em bibliotecas de conventos, disfarçadas em textos de gestão doméstica, codificadas em poesia religiosa, as mulheres encontraram maneiras de preservar e transmitir conhecimento. A própria brutalidade das punições que enfrentaram serve como testemunho do poder do desejo humano de aprender e crescer. Hoje, enquanto debatemos o acesso à educação em todo o mundo, a perseguição medieval de mulheres alfabetizadas nos lembra que o direito de ler, de aprender, de pensar independentemente, nunca é verdadeiramente seguro. Deve ser defendido constantemente, porque sempre haverá aqueles que entendem que o conhecimento é poder e que temem o que acontece quando esse poder é compartilhado igualmente. As mulheres que morreram pelo crime de ler nos deixaram mais do que apenas um conto de advertência. Elas nos deixaram um desafio. Nunca mais permitir que o medo, a superstição ou o desejo de controle triunfem sobre o direito humano ao conhecimento. Qual dessas punições medievais chocou você mais? E mais importante, quais paralelos você vê entre as restrições medievais, a alfabetização feminina e as tentativas modernas de controlar o acesso à informação e à educação? Compartilhe seus pensamentos abaixo, porque a conversa sobre quem tem permissão para aprender e quem decide o que é conhecimento perigoso está longe de terminar.